falando sobre uma parte da previsão legal no que diz respeito ao estado de sítio. Começando pelo artigo 137 da Constituição Federal de 1988, prevê que o Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio, que ocorrerá de 4 maneiras, sendo a comoção grave de repercussão nacional, sendo comprovada a ineficácia do estado de defesa, quando houver guerra declarada e, por fim, em resposta à agressão armada estrangeira. Bom, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que o Presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Bom, por se tratar de uma medida mais severa, ao analisarmos em relação ao estado de defesa, é necessário que o princípio da necessidade seja posto pelas autoridades, uma vez que estamos tratando da suspensão de direitos e garantias dos indivíduos. Ademais, caberá ao Congresso Nacional decidir por maioria absoluta, que se configura como 50% mais um dos congressistas. No artigo 138 da Constituição, prevê que o decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Haverá, neste caso também, outro princípio a ser resguardado, que é o princípio da temporariedade, ou seja, deverá ser determinado a duração do estado de sítio, como já havia dito, por causa da suspensão dos direitos e garantias dos indivíduos. Assim, eliminaria qualquer traço de ditadura. Dando continuidade ao artigo 138 da Constituição Federal de 88, que diz respeito à decretação do estado de sítio, consta no segundo e no terceiro parágrafo que, durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado poderá convocar uma sessão extraparlamentar em até 5 dias para apreciar tal ato, isso mediante o princípio de temporalidade. Também é importante ressaltar que o Congresso vai continuar funcionando com suas atividades normalmente até o término dessas medidas coercitivas. Bom, com base no artigo 139, que é fundamentado no artigo 137, inciso 1º, que diz que durante a vigência do estado de sítio, as medidas coercitivas serão as seguintes: obrigação de permanecer em local determinado, isso é, toque de recolher. Os brasileiros abrangidos, eles não poderão estar em circulação pública. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Ou seja, não necessariamente os indivíduos serão detidos no âmbito do sistema prisional. Eles podem ficar detidos, por exemplo, em um quartel-general ou alguma parte da Marinha ou do Exército. Restrições relativas à não violabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações. Então, haverá certo controle às informações e à liberdade da imprensa, tanto quanto a rádio e a televisão. Só que isso não inclui o pronunciamento de parlamentares em suas respectivas casas, desde que liberado pela mesa. Haverá suspensão total da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, não vai haver necessariamente ordem judicial. Intervenção nas empresas de serviços públicos. De certa forma, poderá interferir no transporte coletivo e também no abastecimento de água, entre outros. E, além disso, também será medida coercitiva a requisição administrativa dos bens. Olá, eu vou dar continuidade ao estudo do conceito de estado de sítio. É válido ressaltar que o chefe de Estado não gozará de liberdade total para tomar quaisquer medidas contra os cidadãos brasileiros, ou seja, apenas algumas medidas específicas poderão ser executadas sobre os direitos individuais.
Conforme o artigo 139 da Constituição Federal, essas medidas serão as seguintes: a obrigação e permanência em um dado local, as restrições a direitos, como a inviolabilidade da correspondência e outros, a suspensão da liberdade de reunião, o direito de busca e apreensão em domicílios, a intervenção de serviços públicos em empresas privadas e a requisição de bens individuais pelo Estado. Entretanto, em caso de guerra, poderão ser aplicadas medidas mais severas para com os cidadãos. Outro sim, quando o estado de exceção ele se encerra, os seus efeitos consequentemente serão anulados. Além disso, o chefe de Estado deverá dizer todas as medidas que foram tomadas durante o estado de sítio e ele deve também relatar as justificativas, a relação dos nomes e indivíduos atingidos e as devidas restrições que foram adotadas. Todas essas ações elas são ditadas pela Constituição Federal para garantir que não ocorra nenhum abuso, mas, se caso este ocorra, para que ele seja devidamente investigado. Ademais, com o intuito de garantir o melhor funcionamento do estado de sítio, a Constituição Federal estabeleceu a indicação de uma comissão. Esta será composta por 5 nomes e tem o intuito de monitorar as ações apresentadas pelo chefe de Estado durante o período mencionado. Todavia, antes da indicação, a referida mesa deverá ouvir anteriormente todos os líderes partidários. Olá, traremos a seguinte uma conceituação do que configura o que é o estado de sítio, mas podemos abordar inicialmente que o estado de sítio é caracterizado como uma das fases do estado de exceção. A primeira fase é o estado de defesa. Já a segunda fase, como um segundo recurso, é o estado de sítio. O estado de sítio é um dispositivo burocrático definido pela nossa Constituição para ser exercido em momentos em que a ordem do Estado democrático de direito encontra-se gravemente ameaçada. Essa medida de exceção deve ser aprovada pelo Congresso Nacional e já foi utilizada em diversos momentos da nossa história republicana. O estado de sítio só pode ser decretado em casos de grave comoção nacional, ineficácia do estado de defesa ou declaração de guerra com agressão estrangeira contra a pátria. O que normalmente acontece no estado de sítio é que forças de segurança e forças militares assumem o controle de determinadas regiões do país ou das regiões do país. E dessa forma a ordem é mantida por meio da força, o que normalmente é conhecida em alguns outros países como a aplicação da lei marcial. É claro que constitucionalmente esses atos não podem ser desmedidos. Todos esses atos devem ser justificados no fim do estado de exceção ou no fim do estado de sítio. Esses atos devem ser atribuídos a uma comissão do Congresso Nacional. Em 1935, aconteceu um levante de caráter revolucionário por militares de ideologia comunista com apoio de Stalin. Esse levante foi chamado de Intentona Comunista e foi o cenário perfeito, um pretexto perfeito para que Vargas aumentasse o seu poder e instaurasse um Estado autoritário. Nessa construção de um Estado novo, Vargas aprovou a Lei de Segurança Nacional, que fortalecia ele ainda mais no seu governo autoritário, e fechou a ANL. A perseguição aos comunistas foi tão forte que nessa criação da Segurança Nacional houve perseguições muito consecutivas a deputados e também a senadores. Inclusive um senador foi preso e 4 deputados também. E nesses interrogatórios havia muita tortura. As prisões acabavam em tortura. Em 1936, Vargas conseguiu estender mais o estado de sítio por mais um período de tempo e a perseguição aos parlamentares aumentava cada vez mais.
Nos desdobramentos do estado de sítio, aconteceu que em 26 de novembro foi declarado um decreto em que quem tivesse participado da intentona comunista ou alguém que tivesse alguma coisa a ver com aquele levante poderia ser levado à prisão, né? E poderia ser passivo de detenção. Em 18 de dezembro, houve um decreto que suspendeu por 2 dias o estado de sítio. E depois disso, em 18 de dezembro, teve uma emenda constitucional em que estabeleceu que a Câmara dos Deputados, junto com os senadores, poderia autorizar o presidente da República a declarar como comoção intestina grave. Ou seja, eles declaravam que o presidente da República poderia simplesmente instaurar o estado de sítio. E então, em 24 de dezembro, prorrogou-se o estado de sítio, com a justificativa que, por mais que houvesse medidas preventivas e coercitivas, quem ainda tinha intenção de atacar o governo ainda não tinha desistido. Então, o estado de sítio ia continuar. E aí, em 26 de março, o estado de sítio acabou e começou a vigorar o estado de guerra. Ele foi instaurado. E esse estado de guerra garantia que o chefe de estado ele teria poderes extraordinários, poderes esses que pertenciam a funções típicas do legislativo. A Constituição de 1946 manteve a previsão do estado de sítio em caso de guerra externa ou revolução interna e inaugurou o chamado estado de sítio preventivo, em caso de risco iminente de comoção interna, ou seja, quando já sair rumores de determinada revolução interna ou determinada perturbação contra a ordem pública, eles já poderiam estar utilizando deste instrumento como uma forma de prevenção. Em 1955, ocorreu uma crise política aqui no Brasil por causa da oposição dos membros da UDN contra a posse de Juscelino Kubitschek, que foi eleito para presidente da República no mês anterior. Nessa época, Carlos Luz, que era o vice-presidente de Café Filho, assumiu o governo porque Café Filho estava afastado por alguns motivos de saúde. Só que os militares acharam Carlos meio inerte diante daquele conflito e, temendo ele estar envolvido naquilo tudo, eles resolveram afastar ele do cargo. Os ministros militares solicitaram a Nereu a instauração do estado de sítio, alegando que a ordem pública estava ameaçada, e os chefes militares impediram o retorno de João Café Filho. Nereu solicitou ao Congresso a instauração do estado de sítio, que foi decretado no dia 25 de novembro de 1955 em todo o país pelo prazo de 30 dias, determinando também que fosse nomeado um executor para zelar pela sua vigência. Os principais resultados que o estado de sítio trouxeram foram garantir o silenciamento da oposição política, impedir movimentos de reivindicação trabalhista e tudo isso permitiu que o governo atuasse com mais liberdade no cenário econômico. Essas atitudes garantiram a posse de Kubitschek e João Goulart, que ficou conhecido como contragolpe preventivo, e o estado de sítio foi prorrogado sucessivamente em 23 de dezembro de 1955 e foi revogado depois da posse de Kubitschek no ano seguinte, em 1956. Oi pessoal, exemplificando o nosso tema estado de sítio, vou falar um pouco para vocês sobre a revolta comunista de 35. Bom, como eu já disse, ela ocorreu em 1935, no Rio de Janeiro, em Recife e em Natal, o que gerou grande repressão como resposta por parte do governo. No dia 25 de novembro, quando a revolta estava na capital pernambucana, Recife, o então presidente Getúlio Vargas solicitou ao Congresso a decretação do estado de sítio pelo período de 30 dias em todo o território nacional. Alguns parlamentares protestaram contra este pedido, afirmando que não havia necessidade dessa decretação de estado de sítio por todo o território, considerando que a revolta se limitava até então ao Rio de Janeiro, a Natal e a Recife, como já citado. Porém, Vargas, contando com a maioria governista, conseguiu instaurar
o estado de sítio em todo o território pelo prazo de 30 dias. Esse estado de sítio foi suspenso no dia 17 e 18 para que o Congresso Nacional pudesse examinar a proposta de número 1, a Constituição de 1934, que autorizava o presidente da República a declarar a comoção intestina grave com finalidades subversivas das instituições políticas e sociais, equiparadas ao estado de guerra em qualquer parte do território nacional. Por meio do decreto de número 532, em 24 de dezembro, o governo prorrogou o estado de sítio por 90 dias em todo o território nacional, equiparando-o ao estado de guerra, como previa essa emenda de número 1, aprovada em 18 de dezembro. Oi, gente. Dando continuidade à exemplificação de casos reais de estado de sítio que ocorreram no Brasil, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Revolução de 1930. Bom, no dia 1º de março de 1930, o candidato Júlio Prestes de Albuquerque foi eleito presidente da República e seu mandato iria suceder o de Washington Luiz a partir de novembro do mesmo ano. No entanto, a Aliança Liberal, que era uma coligação oposicionista formada por políticos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, não aceitou muito bem essa definição, até mesmo porque levou à derrota de seus candidatos, que eram Getúlio Vargas e João Pessoa. Quando foi julho desse mesmo ano, João Pessoa foi assassinado, e essa revolta que eles já tinham pela perda dos seus candidatos se tornou um pouquinho maior com esse assassinato. Eles decidiram então que por meio de uma revolução eles iam fazer uma armação contra o governo. Foi determinado que essa revolução seria iniciada no dia 3 de outubro de 1930. Já no dia 4, Washington Luiz ele teve autorização do Congresso pela Lei 5.808 para poder decretar estado de sítio em alguns locais aqui no Brasil. Era o Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Mas ele também poderia decretar estado de sítio em todo o país, caso julgasse necessário. E aí, no dia 5 de outubro, lançando mão dessa prerrogativa, ele decretou estado de sítio em todo o país por meio do decreto 19.350, que teve vigência até o dia 31 de dezembro de 1930. E no dia 24 de outubro, Washington Luiz foi deposto do seu mandato. Ele foi deposto pelos oficiais das Forças Armadas, ele passou o executivo para alguns generais, que era Augusto Tássio e João de Deus, até que Getúlio Vargas assumisse o mandato, que foi no dia 3 de novembro. Lembrando que Getúlio Vargas era chefe do movimento revolucionário vitorioso, que por meio dessa revolução ele conseguiu o mandato.